Você já sentiu que sua mente é como um navegador com 100 abas abertas ao mesmo tempo? E o pior, todas elas estão tocando música e você não consegue achar onde dar o mute? Esse barulho mental não é falta de foco, é seu sistema nervoso operando em modo de sobrevivência. Hoje eu vou te entregar 7 chaves práticas para silenciar esse caos e retomar o controle. Mas já te aviso, fique comigo até o final, porque a 7ª coisa é um soco no estômago. Ela parece um pesadelo à primeira vista, mas é a técnica estoica mais poderosa que existe para você nunca mais ser escravo da ansiedade. Para começar, precisamos falar de biologia. A primeira coisa que você deve fazer é o suspiro fisiológico. Sabe quando você está prestes a explodir e alguém te diz, apenas respire? Isso geralmente irrita, mas a ciência por trás disso é fascinante. Estudos do laboratório do Dr. Andrew Huberman, em Stanford, mostram que essa é a forma mais rápida de baixar o estresse em tempo real. O segredo é o padrão. Você inspira profundamente pelo nariz, e quando achar que seus pulmões estão cheios, dá um segundo inspiro bem curto e rápido. Depois, solta todo o ar pela boca, bem devagar. Esse segundo estalo de ar reabre os alvéolos pulmonares que colapsam quando estamos estressados, permitindo que você jogue fora o excesso de CO2 que sinaliza pânico para o seu cérebro. É como apertar o botão de reset do seu batimento cardíaco em menos de 30 segundos. Mas, e se o barulho for tão alto que você nem consegue focar na respiração? Aí entra a segunda coisa, a técnica 5-4-3-2-1. Quando sua mente começa a criar cenários catastróficos sobre o que pode acontecer amanhã, ela está te sequestrando da realidade. Essa técnica de ancoragem, muito usada na terapia cognitivo-comportamental, força seu cérebro a sair do modo imaginação e voltar para o modo percepção. Pare o que está fazendo e nomeie 5 coisas que você está vendo agora, 4 sons que consegue ouvir, 3 texturas que pode tocar, 2 cheiros no ambiente e 1 sabor na sua boca. Ao fazer isso, você tira o sangue da amígdala, que é o centro do medo, e o envia de volta para o córtex pré-frontal, a parte lógica do seu cérebro. Você não está apenas se acalmando, você está literalmente reocupando o seu corpo. Mas olha, se essas 2 coisas cuidam do seu corpo, o que fazemos com o ambiente que está te bombardeando? É aqui que a coisa começa a ficar profunda. Se o primeiro passo foi físico, o segundo é estratégico. Não adianta nada você esvaziar o balde se ele continua embaixo de uma goteira aberta, certo? E a goteira do mundo moderno chama-se hiperestimulação. Por isso, a terceira coisa que você precisa implementar hoje é o jejum de dopamina digital. A ciência é clara aqui. A doutora Anna Lembke, psiquiatra de Stanford, explica que nosso cérebro funciona em uma gangorra de prazer e dor. Quando você passa horas rolando o feed, você está jogando o lado do prazer lá no alto. O problema? O cérebro, para compensar, joga o lado da dor com a mesma força para baixo. O resultado é aquela sensação de vazio, irritação e uma mente que não consegue parar quieta nem por um segundo. Fazer um jejum digital, como deixar o celular fora do alcance por 1 hora antes de dormir ou logo ao acordar, não é detox de blogueira, é neurociência básica para permitir que seus receptores de dopamina desinflamem e sua mente recupere o silêncio natural. Mas e quando o problema não é o celular, mas a vida batendo na sua porta? É aqui que entra a sabedoria dos imperadores romanos. A 4ª coisa é praticar o amor fati, ou o amor ao destino. Esse conceito, defendido por Marco Aurélio, é o nível avançado da resiliência. A maioria de nós gasta uma energia absurda brigando com o que já aconteceu. Por que eu disse aquilo? Porque choveu logo hoje. Essa briga com a realidade é a maior fonte de barulho mental que existe. O amor fati propõe que você não apenas aceite o que aconteceu, mas que você deseje que tenha acontecido exatamente assim. Imagine que cada imprevisto é, na verdade, um treino que a vida preparou para você. O pneu furou? Ótimo, uma chance de treinar a paciência. O projeto foi rejeitado? Excelente, agora você tem dados para fazer um melhor. Quando você para de resistir ao destino e começa a usá-lo como combustível, a ansiedade perde o alvo. Você para de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar, o que eu faço com isso? Mas calma, que para dominar essa arte, você precisa de um filtro de decisão que pouca gente usa. E é exatamente sobre esse filtro e um choque inesperado que vamos falar agora.
Agora que você começou a limpar o lixo digital e a parar de brigar com o passado, precisamos de um filtro para o agora. A quinta coisa que você deve fazer é aplicar a dicotomia do controle. Esse é o pilar central do estoicismo de Epicteto. A ideia é simples: divida tudo o que acontece na sua vida em 2 círculos. No primeiro está o que depende de você, seus pensamentos e ações. No segundo está todo o resto, a opinião alheia, o clima ou o resultado de uma promoção. A ansiedade nasce quando você tenta controlar o segundo círculo. Quer um exemplo? Você não controla se vai passar em um concurso, mas controla quantas horas vai estudar hoje. Se você focar 100% no estudo e aceitar que o resultado final não te pertence, a pressão desaparece. Você se torna inabalável porque seu sucesso passa a ser definido pelo seu esforço, não por fatores externos. Se essa mudança de perspectiva já te deu um alívio, aproveita esse momento e clica no like e se inscreve no canal. É um gesto rápido que ajuda esse conhecimento a chegar em mais pessoas que buscam uma mente mais forte. Mas e se a ansiedade for física? Aquela sensação de que o coração vai sair pela boca? Para esses momentos de incêndio mental, a sexta coisa é o reflexo de mergulho de mamíferos. Isso soa estranho, mas é pura biologia. Quando você joga água gelada no rosto ou mergulha a face em uma bacia com gelo por 30 segundos, você ativa o nervo vago e desencadeia um reflexo ancestral. Seu corpo entende que você está mergulhando e, para economizar oxigênio, força seu coração a desacelerar instantaneamente. É um hack fisiológico que interrompe o ciclo de pânico na marra. É o equivalente biológico a puxar o freio de mão de um carro em alta velocidade. Agora, imagine unir essa calma física com a técnica mental mais poderosa e assustadora que a filosofia já criou. Estamos chegando no ponto que eu te prometi lá no início. O que eu vou te contar agora separa os amadores dos verdadeiros mestres da própria mente. Você está pronto para encarar o seu maior medo para finalmente se livrar dele? Chegamos ao ponto de virada deste vídeo. Até agora, cuidamos do seu corpo, filtramos seu ambiente e organizamos suas prioridades. Mas existe uma barreira final que impede a maioria das pessoas de alcançar a verdadeira paz mental: o medo do "e se?". E se eu perder meu emprego? E se alguém que eu amo se for? E se eu ficar doente? Esse medo constante do futuro é o que mantém sua mente em um estado de alerta perpétuo, drenando sua energia. É por isso que a sétima coisa, e a mais impactante de todas, é a prática da premeditatio malorum, ou visualização negativa. Eu sei, o nome assusta e a ideia parece ir contra tudo o que você já ouviu sobre pensar positivo. Mas me escute com atenção. Essa é a técnica estoica mais libertadora que você experimentará. A visualização negativa consiste em você, deliberadamente, dedicar alguns minutos para imaginar o pior cenário possível acontecendo na sua vida agora. Não é um pensamento passageiro, é uma visualização detalhada. Imagine que você perdeu seus bens, sua saúde, ou que as pessoas mais importantes da sua vida não estão mais aqui. Por que fazer algo tão mórbido? A ciência explica isso através de um fenômeno chamado adaptação hedônica. Nós nos acostumamos rápido com o que temos e passamos a viver no medo de perder essas coisas. Quando você visualiza a perda, você quebra esse ciclo. Primeiro, você percebe que, mesmo no pior cenário, você ainda teria sua capacidade de raciocinar e sua virtude. Você sobreviveria. Segundo, e mais importante, quando você abre os olhos e percebe que tudo o que você valoriza ainda está ali, a ansiedade dá lugar a uma gratidão avassaladora. O impacto disso na sua mente é um silêncio profundo. O futuro perde o poder de te aterrorizar porque você já visitou o pior lugar e voltou de lá. Como dizia o filósofo Sêneca, o homem que sofre antes de ser necessário sofre mais do que o necessário. Ao praticar a premeditatio malorum, você para de sofrer por antecipação. Você tira o peso das expectativas e começa a viver com uma calma inabalável, porque entende que o presente é um presente e não uma garantia. A mente se acalma não quando o mundo se torna perfeito, mas quando você percebe que pode manter sua paz mesmo se o mundo desabar. Aplique essas 7 práticas e observe como o barulho mental se transforma em clareza. A jornada para uma mente calma não é sobre evitar a vida, mas sobre se tornar maior do que qualquer problema que ela possa apresentar.